Por favor, pastor, pode vir aqui. Quem me apresentou foi o pastor Samuel Sampaio, filho do pastor Sampaio, que é conhecido dessa igreja. Samuel, nós somos criados juntos na igreja Jardim das Oliveiras. E o pastor, ele está viajando aí as igrejas, né, o estado, e também fazendo um trabalho muito importante. E ele vai estar falando hoje sobre, né, o que está por trás da ideologia de gênero aí, o que está acontecendo no país. Ele vai trazer algo específico aqui, um assunto assim mais aprofundado, né? E eu gostaria que você se preparasse para ouvir, né? Deus tem usado ele nos lugares onde ele tem passado, alguns testemunhos também importantes. Pastor, fique à vontade, seja bem-vindo aí, tá? Que Deus abençoe. Tá? Obrigado, pastor. Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor seja sobre sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Algumas pessoas pensam que nos dias de hoje nós estamos vivendo os piores momentos da história da igreja. Mas eu quero dizer para você que eu tenho, e muitos estão vivendo, o melhor momento da história da igreja. Amém, irmãos? Eu vejo por todos os lugares que eu tenho andado, a perseguição está aumentando, mas o avivamento tem chegado. Ouve o que eu estou dizendo. A perseguição vai aumentar, mas o avivamento já chegou. Todos os lugares que eu vou, pastor Gilmar, andando em Minas Gerais e em outros estados, é impressionante o mover de Deus no nosso meio. Mas seria muito importante, e é muito importante, que a gente comece tudo isso agradecendo ao pastor Gilmar essa oportunidade, saudando os irmãos em nome do pastor Márcio Valadão, que é como um pai na minha vida, e querendo trazer para vocês hoje uma visão do que está acontecendo nos dias de hoje e como que a igreja deve agir e as famílias. Mas antes de começar, nós precisamos clamar pelo Espírito Santo. Amém? Porque Ele precisa ter toda a liberdade para agir no nosso meio. A palavra de Deus, irmão, diz que as armas da nossa milícia não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruição de fortaleza, destruindo todo conselho, toda imaginação, todo pensamento, toda sabedoria, toda filosofia, todo entendimento que se levanta contra a palavra de Deus que está na sua mão. Por isso, antes de começar, nós precisamos orar. Porque eu estive uma vez em Jerusalém, vi o Muro das Lamentações e cheguei a ver tijolos, coisas de 6 metros de comprimento, 2, 3 metros de largura, 2, 3 metros de altura. Imagine o que é uma muralha. Para nós, a gente olha pensando em muros, mas na palavra de Deus diz muralhas. Só que a palavra de Deus é tão poderosa que pode destruir tudo isso. Agora, tudo isso se constrói na mente dos homens e das mulheres. E para que eu possa hoje levar para você o conhecimento que nós temos, do que Deus está fazendo, eu preciso que você feche os seus olhos. E eu preciso que você ore, para que Deus abra os olhos do seu entendimento, para que possa resplandecer a luz da glória do Senhor, para que Ele possa destruir todo tipo de entendimento e filosofia terrena, porque a sabedoria do mundo é terrena, animal e diabólica. Pai Santo, nós estamos aqui agora reunidos no nome de Jesus, e nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, vem, fique à vontade no nosso meio, nosso amado, nosso querido, nosso ajudador. Tu és aquele que nós mais desejamos, Tu és aquele que nós mais necessitamos, Tu és aquele que nós mais desejamos nessa noite. Tenha a inteira liberdade de ir agir no nosso meio. Prescuta os nossos corações, abre o nosso entendimento, vasculha a nossa alma e em nome de Jesus destrói toda
armadilha que o diabo possa ter criado como fundamento terreno, como fundamento de Satanás nos nossos entendimentos, para que caiam essa noite e que compreendam a luz do Evangelho e a palavra de salvação, de transformação, de cura, de libertação, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós sofremos um pouco por causa da tecnologia, né, irmãos? Não é fácil, mas eu queria aqui já iniciar agradecendo, porque eu fui administrador da Igreja Batista da Lagoinha e sei o que é equipe, pastor. E quero aqui louvar a Deus pela sua equipe e principalmente pela equipe que está ali atrás. Eu queria pedir para vocês uma salva de palmas aqui para o Ramon, para a equipe toda. Esse pessoal que está aqui, ó, filmando, os diáconos, os amigos, os irmãos, são as pessoas que fazem com que o ministério funcione. Amém? Nós vamos me apresentar. Eu sou advogado, eu sou administrador de empresas. Eu estudei nos Estados Unidos há 2 anos atrás, no Christ for the Nations, em Dallas. Eu cheguei a abrir o Cristo para as Nações em Belo Horizonte. Depois eu abri a Escola Carisma. Se vocês já ouviram falar do Seminário Teológico Carisma, eu abri no ano de 2001. Eu sou empresário da área da construção civil. Eu fui vereador em Belo Horizonte até o final do ano passado. Atualmente sou suplente de deputado federal até 2022. Eu tenho programa de rádio e de televisão na Igreja Batista da Lagoinha, na Rádio Super, na Rede Super. Sou pastor da Lagoinha e fui também um dos diretores no Brasil de Open Doors Internacional, portas abertas, né? Acredito que muitos de vocês conhecem. Eu fui detido no Vietnã, entrando com 32 Bíblias e $7 mil, quando nós fizemos a primeira vez o Novo Testamento infantil. Trabalhei também com a Alphalite Internacional, que trabalha com alfabetização de adultos, educação infantil, pré-escola, desenvolvimento econômico em 26 países. Vocês vão ver alguns slides mostrando. Eu tive uma vez uma reunião com Ellen Johnson Sirleaf, que era o Prêmio Nobel da Paz, era presidente da Libéria. Eu sou casado há vou fazer 31 anos com a Flávia Borges. Ela é hoje vereadora em Belo Horizonte, graças a Deus. É a primeira mulher que se levanta como conservadora na Câmara Municipal de Belo Horizonte e que confronta o inferno, irmãos. Vocês não conhecem a onça da minha mulher, mas o diabo já conhece, viu? Graças a Deus. Eu sou pai da Fabiana, Fernanda e Felipe. Eu falo que nós não tivemos muita criatividade, que todo mundo é com F. É o Fernanda, a Flávia, a Fabiana, a Fernanda e o Felipe. A Fabiana foi para os Estados Unidos também, se casou com o diretor da escola nos Estados Unidos. Hoje ela mora lá. Nós ficamos 6 anos fora do Brasil como missionários. Temos a Fernanda, que acabou de retornar para o Christ for the Nations e Dallas. E temos o Felipe. E chegou agora a Lexi. Eu vou mostrar para vocês aí. Passa o próximo vídeo aí, irmão. Essa é a história da minha vida, gente. Isso é no Vietnã, nas Filipinas. Angola, Moçambique, Libéria, Zâmbia. Os projetos de alfabetização. Essa é Ellen Johnson Sirleaf.
defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Amém. Próximo. E essa chegou a 40 dias, gente. Eu gosto de pedir às mulheres, façam assim, não é uma gracinha? Essa é a Lexi. E a Lexi a gente precisa... Só passando. E a Lexi tinha que ser um nome em português, inglês e também africâner, porque o pai dela, ele é africano, ele é da África do Sul. Vamos ver se está funcionando aqui. Bom, eu tenho um programa na Rádio Super, chamado Geração de José. Alguém já ouviu falar desse programa aqui? Olha, está vendo? Chegou até aqui, né? Geração de José é um ensino sobre liderança. Então, se você pegar o seu telefone e colocar ali, você vai receber semanalmente. Está no Instagram, está no Telegram. Agora conseguimos colocar também no Spotify, no Google Podcast. São áudios e vídeos sobre liderança em 3, 4 minutos, em pílulas. São mais de 80 programas. Se você procurar, então, Geração de José, você vai conseguir ver esses vídeos. Bom, queridos, a palavra diz, olha lá, chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, eles vão juntar para eles mestres, filósofos, para defender os seus desejos carnais, fugir da verdade e acreditar em fábulas. Pois essa palavra se cumpre nos dias de hoje. Chegou o dia onde a palavra de Deus é intolerante, é preconceituosa, é homofóbica, e se você acredita nela, você é fundamentalista. E essas pessoas vão unir para eles os seus filósofos, os seus mestres, vão unir também grandes empresários, grandes artistas de televisão para defender os seus desejos carnais. E vão fugir da verdade, a verdade científica, que só existe 2 genes, masculino e feminino, e vão acreditar em fábulas. Na minha região, perto de Belo Horizonte, nós temos lá o lobisomem, nós temos a mula sem cabeça, né? Aqui no sul de Minas tem um ET de Varginha. No norte de Minas tem um caboclo d'água. São histórias sem comprovação científica que chamamos de fábulas. Chegou o dia que não tolera a palavra e eles se levantam para acreditar em algo que é contrário à ciência, para acreditar em fábulas. On Netflix is causing major controversy today, showing 11-year-olds in crop tops and tiny shorts. Drag kid who RuPaul is calling the future. Que Jesus é travesti, sim. Eu nasci machista e eu tô perdendo o machismo. Biological males who identify as females are entering the competition and dominating their opponents in many sports. Um vídeo que se espalhou pelas redes sociais mostra quando uma criança de aproximadamente 4 anos toca o corpo do homem. Às vezes, tudo que falta na nossa vida é um pouco de sex education. O que eles querem dizer, irmãos, sobre ideologia de gênero? Ideologia de gênero é ausência de sexo. O sexo masculino e feminino hoje não faz diferença nenhuma. É meramente uma construção social. O gênero pode ser construído e desconstruído. Ele pode ser mutável. Agora, se você falar que não nasce masculino e feminino, pode. Mas se você falar que não nasce gay, você vai ter muito problema. Menino não nasce menino, menina não nasce menina, mas nascer gay
eles justificam. O que isso implica? O que prega o feminismo? Que a raiz de toda opressão que passa a mulher é pelo fato dela ser mãe e educadora. E a mulher deve ser libertada dessas tarefas através das suas ações. Ela pode se libertar hoje com todos os tipos de possibilidade de anticoncepcionais. Ela deve buscar a sua liberdade sexual. E se em algum momento ela engravidar, não há problema que nos dias de hoje, como já está acontecendo na Argentina, em 12 semanas pode ser liberado o aborto. Então um feto que tiver 11 semanas, 6 dias, 23 horas, 59 minutos, ele não tem direito à vida, mas se ele completar 12 semanas, ele tem direito à vida. Mas mesmo assim, se você quiser ter o filho, não se preocupe que o papel agora não é da família a educação, é o Estado que quer educar os nossos filhos. É a transferência. Da onde que veio tudo isso? Da onde surgiu a ideologia de gênero? Um dos primeiros fundamentos foi Simone de Beauvoir, ela que dizia que não se nasce mulher, torna-se mulher. E ela era pedófila. Ela era mais uma das amantes de Jean-Paul Sartre. Os dois advogaram na França a legalização da pedofilia, trabalharam para que fosse descriminalizado a pedofilia na França, e os dois diziam que as crianças precisam desenvolver a sua sexualidade. O que ela dizia? Que o corpo biologicamente predisposto para ter filhos é uma prisão para a mulher. E que a família, o casamento, a maternidade estão em toda a origem da opressão e da dependência feminina, e que isso é um empecilho para que a mulher encontre a sua liberdade. O que o feminismo sempre trabalhou? Antes era simplesmente uma luta contra o preconceito, uma luta contra o machismo. Afinal de contas, por que a policial militar deveria receber menos que o homem policial militar? Por que a professora, a médica, a enfermeira deveria receber menos que o médico, o enfermeiro? Esse tipo de luta, nenhum de nós é contrário, porque todos são iguais perante a lei. Mas deixou de ser uma luta contra essas ilegalidades e hoje é literalmente a desconstrução do masculino. Aqui mostrando alguns exemplos de violência e atividades contrárias hoje e violenta contra a igreja, contra os homens e principalmente a religião. Aqui eles trabalhando meu corpo, minhas regras, é a palavra de hoje em dia ao feminismo. E aqui o preconceito religioso. Na Argentina, várias igrejas foram queimadas nos últimos anos. Em Belo Horizonte, a primeira igreja batista, que fica na Praça Raul Soares, foi depredada na última parada gay de 2017. No carnaval, em Belo Horizonte, nos últimos 2 anos, a primeira igreja presbiteriana na Afonso Pena, colocaram, além de depredar, colocaram banheiros químicos, palcos, iluminação, food trucks em portas de igreja, trazendo confronto hoje com os religiosos. O que é a teoria queer, gente? A teoria queer é a desconstrução, a subversão da identidade das pessoas. Normalmente você encontrava com a pessoa e saberia dizer o que é essa pessoa. No mundo atual, você já não sabe mais dizer se é ele ou se é ela. Aqui nós temos, à esquerda, nessa revista Marie Claire, um homem, sexo biológico masculino, gênero feminino. Foi eleita a mulher mais sexy do Brasil. E à sua direita, na revista JR, sexo biológico feminino, gênero masculino, foi eleito o homem mais sexy do Brasil. E aqui variedades e variedades que vocês vão ver daquilo que era binário, masculino e feminino. Vocês vão ouvir muito daqui para frente dizerem não binário. Não binário é a pessoa que não se encaixa no sexo biológico, masculino ou feminino. Tem dezenas de tipos. Hoje o Facebook já aceita mais de 38 tipos, sem contar os atuais.
transgênero, transexual. Transatlântico significa do outro lado do Atlântico. Transgênero é a pessoa que não se identifica no seu sexo biológico e ele se sente do outro gênero. Em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, nós temos transgêneros que foram os mais votados. Em Belo Horizonte existe uma pessoa, sexo biológico masculino, ele não se identifica no seu sexo masculino e ele se diz uma transmulher lésbico. Confuso? Não é? Meio confuso, né? Então é um transmulher, sexo biológico masculino, não se identifica no seu sexo masculino, se identifica no feminino, só que ele vive como uma mulher. Então é um homem, cientificamente dizendo, é um homem que se veste de mulher e vive com outra mulher, porque ele é heterossexual. É um transmulher lésbico. Transsexual já é a pessoa que faz a cirurgia de ressignificação, aonde ela retira os órgãos do seu sexo de nascimento e transforma em transexual. Aqui alguns exemplos de pessoas dessa forma. Esse era um transhomem. Homem grávido, já pensaram? Homem grávido, meio difícil de entender? Será que aqui em Juiz de Fora tem homem grávido ou não? E barrigudo? Tem muitos? Homem amamentando? Gente, o que é isso? Sexo biológico feminino. Gênero faz bloqueio hormonal às suas aplicações e crescem músculos e crescem também os cabelos. Aqui, disforia de gênero, identificado como um transtorno de identidade de gênero. Essa é a classificação mundial pela Organização Mundial da Saúde. E aqui é o Antônio, ou Jesus. Hein? Eu coloco isso aqui, irmãos, para vocês entenderem algo curioso. Uma pessoa que se identifica como outra pessoa, tem transtorno ou não tem? E se o Antônio agora decidir que ele é mulher, ele tem transtorno ou não tem? O Antônio, quando ele pensa que é Jesus, ele tem transtorno de identidade. O Antônio, quando ele pensa que é Maria Madalena, ele tem um transtorno de identidade do seu gênero, que é revelado na CID-10, como nós falamos. O que é muito importante deixar claro para todos, nós vivemos num país democrático e vivemos a democracia do Ocidente, que é firmada em 3 pilares mais importantes. O primeiro, nós vivemos sobre a filosofia grega. Nós estudamos a razão, os filósofos, Platão, Sócrates e muitos outros. Nós vivemos também no direito romano. Quem estudou direito sabe isso. E a terceira coisa, a base judaica, a moralidade judaico-cristã. Filosofia grega, direito romano, a base judaico-cristã. Por que eu digo isso? Porque na nossa democracia nós defendemos a vida de todos. Não importa que seja um feto na concepção, ou um transexual ou um travesti quando sofre violência. Ou seja, nós não temos problema nenhum com sexualidade de adultos. Tentam nos colocar como que nós somos preconceituosos com o movimento LGBT. Isso não é verdade. Pelo contrário, desenvolver a cristofobia para que quanto mais dividir a população, melhor. Nós, eles, LGBT e agora cristãos, nós respeitamos os direitos de todos. O que nós não admitimos é que sexualidade de adultos seja ensinado às nossas crianças. Então isso é muito importante para deixar claro. O cristão nós recebemos todos, mas nós não toleramos que tentem fazer ideologias, principalmente com as nossas crianças. Aqui mostrando mais uma vez, homem trans, gênero fluido. Aqui alguns exemplos. Homem dragão, era uma mulher que quis virar homem, não ficou satisfeito, quis se transformar num dragão. Homem cavalo. Homem menina, um moço de 50 ou 60 e poucos anos que decidiu
que agora é uma menininha de 6 anos de idade. Mulher gato, vocês devem ter visto há pouco tempo, ela desfilando por um shopping center. A ideologia de gênero é causadora de grandes conflitos de identidade na mente de criança. Por quê? A criança se vê de um jeito e, infelizmente, hoje, nas escolas, estão dizendo que ela pode ser outra coisa. Aqui em Três Corações, no sul de Minas, a mãe chegou em casa e um filho dela, de 5 anos de idade, tinha recebido da professora da escola uma boneca. E a mãe virou para a criança e disse: filho, isso é coisa de menina. E o menino disse para ela: você, mãe, é cafona, antiquada e não entende nada. Esse negócio de religião, cristianismo é coisa do passado, isso é coisa do tempo dos nossos avós e tem mais, mãe. A minha professora falou que eu posso mudar de nome e eu quero mudar o meu nome. Isso está acontecendo em todas as cidades. Não se engane do que está acontecendo na escola dos seus filhos hoje. Belo Horizonte construiu um plano municipal de equidade de gênero. Belo Horizonte é hoje o maior laboratório de engenharia social. Nós conseguimos na justiça suspender o plano e o grupo, que seria o Comitê de Equidade de Gênero, porque nas suas diretrizes tem o questionamento da sexualidade de crianças, a desconstrução da heteronormatividade, a problematização de menino, a masculinidade dele, e a problematização do feminino nas meninas, a partir de 3 anos de idade. Isso está sendo feito ilegalmente nas escolas. Não foi aprovado em plano municipal e nem em plano nacional a ideologia de gênero. E quando os professores fazem isso, trabalham na ilegalidade. É direito dos pais a educação religiosa e moral dos seus filhos, de acordo com o Pacto de São José da Costa Rica, que é sobre os direitos humanos, o artigo 12. E a criança, ela se vê de um jeito e dizem que ela pode ser de outro jeito. Aumentou os casos de disforia de gênero na Europa e principalmente nos estudos na Inglaterra em mais de 1000% nos últimos 5 anos. A disforia de gênero, o que a mídia tenta esconder? Gente, eu até trouxe aqui, esse aqui eu vou dar de presente para o nosso pastor, né? Meu pastor, esse aqui vai ficar de presente para vocês. Algum de vocês já ouviram falar de Marisa Lobo? Eu falei com a Marisa que eu faço propaganda dela demais em Minas Gerais, pelo amor de Deus, viu, Marisa? Gente, esse é o livro mais importante que vocês podem, talvez hoje, iniciar os estudos para aprender sobre ideologia de gênero e ameaça sobre o nosso país e ameaça sobre a nossa família. Marisa Lobo, ideologia de gênero, ainda tem, acho que somente alguns ali. No final, se você quiser procurar aqui na frente, eu acho que ainda tem alguns livros para vocês. O que nós entendemos? A disforia de gênero, gente, cientificamente dizendo, ela tem os estudos a partir de 2 a 4 anos de idade. É uma fase onde a criança tem várias situações que ela pode passar por essa angústia, por essa dificuldade de se identificar no seu sexo biológico. O abuso sexual é um dos casos, o complexo de Édipo é um dos casos, e até o caso de viver em um ambiente completamente feminino quando acontece com meninos. Aqui no sul de Minas, uma mãe, logo depois de uma palestra, me procurou dizendo que ela tem 2 filhos, um de 21 anos, que era até diácono da igreja, o outro de 11 anos de idade, e que ela foi nascida e crescida na igreja evangélica, mas que o marido, por causa da dificuldade, ele virou caminhoneiro e há 9 anos eles se separaram, e ela começou a cuidar sozinha do seu filho. E o seu filho hoje, com traços mais femininos e com problemas na escola, ela procurou a psicóloga e a psicóloga disse que aquela criança tem uma fascinação pela sua mãe. Essa mãe, quando eu disse para ela que ela estava, pelo problema da sua ausência do marido, ausência de pessoas para suprir a sua necessidade emocional, essa mãe estava castrando a masculinidade do seu próprio filho. Ela desabou a chorar, porque ela prendeu o próprio filho dentro de casa, e nos últimos 9 anos, para agradar a mãe,
o menino vem desenvolvendo atitudes femininas porque se identifica com a sua mãe. Esses são alguns casos que nesse livro você pode aprender e descobrir. Mas o que dizem? Eles não querem deixar acontecer. Que a maioria das crianças, quando passam por essa fase, chegando à puberdade, chegando o momento de desenvolver o seu corpo, o menino começa a ter os hormônios masculinos, a menina começa a ter os hormônios femininos, ambos desenvolvem a sua sexualidade e são atraídos pelo sexo oposto. Mas o que eles querem? Influenciar nesse momento. Por isso que aqui a gente coloca, se eles não forem encorajados. Mas hoje nas escolas se encoraja a bissexualidade, se encoraja a homossexualidade e agora o poliamor. Não sei se vocês viram um vídeo na cidade de Divinópolis, vocês viram um padre falando isso? Que um casal procurou o padre dizendo que o filho de 13 anos de idade estava em casa e com a porta entreaberta conversando com uma colega de sala que tem um namorado. E a colega de sala convidando o filho desse casal para fazer parte do namoro. 3. E quando os pais foram conversar com o menino e perguntar como é que aquilo aconteceu, ele disse que uma sexóloga foi na sala de aula e ensinar a turma dessa escola sobre o poliamor. Há variedades de poliamor, variedades de família que se constroem com poliamor. Aqui, Judith Butler, que eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar, é a grande filósofa hoje da teoria queer. Ela que diz, queremos educar as nossas crianças para entender que a questão de gênero é um problema altamente debatível. Ela que também diz que passaram a combater a família monogâmica estável como um obstáculo à liberdade sexual e afirmam que a família patriarcal é opressora, ou seja, a família monogâmica, isso já era, estável, acabou, e que a família patriarcal é opressora. Queridos, é muito comum, eu tenho 3 filhos, eu tinha 2 meninas em casa, uma já casou, a outra já foi estudar fora, e meu menino era o mais novo. Depois que a criança começa a andar, a gente não para mais assentado, não é verdade? Quem é pai sabe muito bem, quem é mãe, começou a andar, você não para mais. E a criança, na sua natureza, na sua curiosidade, ela abre gaveta, abre os armários, tira a faca da cozinha, ela mexe em tudo e você corre atrás o tempo todo, não é? Agora imagina um menino que normalmente ele abre o seu armário, pega o presto-barba do pai, pega o creme de barbear, passa na cara, mas de repente ele pega o batom ou pega ali os apetrechos da mãe e começa a brincar. Você chega perto dele e diz assim: filho, isso é coisa de... Vocês são preconceituosos, está vendo? Vocês são a família patriarcal, porque vocês não deixam as crianças desenvolver a sua sexualidade. Essa é a compreensão deles. A família patriarcal é opressora porque nós ensinamos às crianças o caminho que deve seguir, como a palavra de Deus nos ensina. Amém, irmãos? Mas para eles, se a gente fizer isso, nós somos opressores. Nós não deixamos as crianças desenvolverem a sua sexualidade. Da onde vem tudo isso, gente? Isso tudo vem da ferramenta do marxismo cultural que vem sendo desenvolvido nos últimos anos. Aqui, Antônio Gramsci, e ele dizendo que o mundo civilizado tem sido saturado pelo cristianismo nos últimos 2000 anos, e que para que seja destruído esses valores judaicos cristãos, as raízes precisam ser cortadas. E da onde vem tudo isso? Qual o projeto disso tudo? O trabalho atualmente, gente, a gente sabe que nós temos muitos professores que fizeram toda a diferença na nossa vida. Mas nós sabemos, e hoje em dia, existem professores... Aqui Lenin dizendo, dê-me 4 anos para que eu possa realmente construir algo na vida dessas crianças e essas raízes não serão mais arrancadas. Em apenas 4 anos, no curso de graduação, hoje os esquerdistas de universidades conseguem desfazer 18 anos de que uma criança possa ter aprendido nas suas casas. Hoje eu não dou mais 4 anos.
Todos vocês sabem quantos jovens e adolescentes que, após irem para o ensino médio, ou principalmente para as universidades, desconstruíram os valores familiares em menos de um ano. Hoje, quando se chega em alguns exemplos na faculdade, a primeira coisa que perguntam é qual o seu nome. A segunda coisa é qual a sua orientação sexual. Já estão jogando hoje os jovens e adolescentes logo na parede para dizê-los: ou vocês fazem parte da legenda, ou vocês são homofóbicos, preconceituosos, intolerantes, fundamentalistas religiosos. E já começam logo do início a separar essas pessoas do convívio e fazer o bullying. Em seu livro Regras para Radicais, faz uma dedicatória para Lúcifer, lhe dando crédito como o primeiro revolucionário da história. As 3 premissas básicas de sua teoria são: a primeira regra é a desinformação. Na estratégia política, não se pode contar ao povo os objetivos finais, pois esses podem se assustar e não apoiar a causa. É preciso que se conte apenas o necessário para ser ajudado. A segunda regra é o niilismo político. Tudo vale para que aconteça a revolução. Não existem valores nem regras, e a corrupção faz parte do objetivo. Roubar para o partido é a obrigação número 1 do comunista, eles nunca vão esquecer isso aí. Todos os partidos comunistas do mundo viveram do roubo, da chantagem, da corrupção, todos. Como é que Stalin subiu na hierarquia do partido? Assaltando o trem. A terceira regra fundamental é a destruição do oponente. Em um debate, não devemos vencer o argumento do oponente, e sim aniquilá-lo da vida pública. Gente, esse livro foi feito por Saul Alinsky. Saul Alinsky foi um filósofo comunista, e ele, escrevendo esse livro sobre regras para radicais, ele dedica o livro ao maior revolucionário de toda a história, Lúcifer. E ele, ao escrever esse livro, ele faz algumas regras. E essa primeira regra é a desinformação como estratégia política. Gente, olha como que a coisa acontece na mídia atual e nos dias de hoje. Basta uma palavra, e vocês vão compreender como que a desinformação trabalha no nosso meio. Querem ver? Genocida. Precisa falar mais alguma coisa? A desinformação é utilizada como estratégia política para poder trazer a militância para o seu lado. Eu fiz 2 cursos superiores no Brasil. Eu fiz o curso de administração na área de economia e fiz direito. Nunca um professor chegou para a gente dizendo que nós precisamos tomar o poder do nosso país, estruturar o socialismo, mas para isso nós precisamos desconstruir os valores familiares, a família e a igreja. Alguém alguma vez falou isso? Nunca. Mas eles vão dizer assim: o nosso país está sendo explorado pelo capital internacional. As nossas riquezas estão sendo tomadas. A Petrobras está sendo privatizada. As nossas riquezas estão sendo entregues a opressores. O rico explora o pobre. O marido explora da mulher. Vivemos como é que se diz? Um racismo estrutural. O governo está tentando privatizar todos os nossos direitos políticos, todas as nossas vantagens e direitos da população. Vocês já ouviram esse tipo de discurso? Quando eu estava na faculdade, eu fazia campanha contra a privatização da Embratel e também da Companhia Vale do Rio Doce e da usina de Volta Redonda. Aí me perguntavam assim: por que você é contra a privatização? Eu falei: não sei, eu sei que todo mundo era contra, então eu também era. Gente, só Volta Redonda tinha 25 mil pessoas trabalhando num espaço que só cabia 15 mil pessoas. Só a Embratel, ela investia 9 bilhões de reais por ano. Hoje conseguiram investir nos últimos 10 anos mais de 1 trilhão de reais somente na telefonia. Mas nós ouvimos e repetimos a lavagem cerebral que acontece em nossa volta. Segunda coisa, os fins justificam os meios. Nós não roubamos a Petrobras, nós não desviamos dinheiro, nós não fizemos negócios com o BNDES e com outros países. Foi em nome da causa, por isso não podemos ser questionados. E terceira coisa, quando no debate político você não consegue vencer, destrua-o.
Até nesse vídeo, na época o vídeo foi feito, o nosso presidente era apenas deputado. E ele acabou aparecendo aqui, e aqui nessa cidade, o debate político chegou na violência. Vocês viram? Eu queria mostrar para vocês, alguns pensam, mas isso não existe. Deixa eu mostrar para vocês o que acontece em Belo Horizonte. Vocês viram como é que eles são carinhosos? Né? Essa é a realidade, gente, em muitos lugares no Brasil. Aqui nós desconstruímos algumas coisas que eles queriam fazer no aparelhamento do Estado, o município de Belo Horizonte, em mais de 15 secretarias para autofinanciar projetos de ideologia de gênero. E nesse segundo, vocês viram, foi uma votação que aconteceu na casa e eles gritavam: as gays, as bi, as trans e as sapatão estão todos organizados para fazer o quê? Queridos, eu afirmo para vocês pela experiência, o movimento LGBT, a militância LGBT, não é um movimento em defesa dos direitos e garantias individuais das pessoas. É um braço político hoje em dia. Eu falo pelo que eu vivo. Eles trabalham como um movimento articulado. Todas as vezes que vocês acham que está tendo a parada gay, o dia do orgulho gay, é apenas um movimento político que acontece nas nossas ruas, não é um movimento de defesa de direitos de minorias. Eles trabalham como um braço revolucionário e temos vários vídeos provando que essa música que eles cantam estão dentro das universidades hoje no Brasil. Aqui apenas alguns exemplos sobre o que tem acontecido hoje em dia. Aqui, projeto de lei de mudança de sexo em crianças sem autorização dos pais. A Escócia acabou de aprovar isso, essa semana foi feito. Aqui são os materiais. Esse aqui em Belo Horizonte, gente, ó, diretrizes de educação para o plano de gênero em Belo Horizonte. Aqui, documento oficial, diretrizes, treinamentos de professores, mais de 2.000 professores do interior sendo treinados em Belo Horizonte na prática e na ideologia de gênero. Aqui o decreto onde foi criado o Plano Municipal de Equidade de Gênero. Aqui, gente, da onde vem tudo isso? Da Agenda 2030 da ONU. Só que, mais uma vez eu digo, sempre afirmo isso, essas pessoas trabalham através de uma estratégia do sofisma. O que é o sofisma? É uma falsa verdade. É uma meia-verdade. Satanás, quando tentou Jesus, ele não mentiu. Ele usou a meia-verdade para enganar o Senhor. Todas as vezes que você imaginar o discurso, na prática não é isso. O discurso é: precisamos diminuir a violência e as diferenças entre os gêneros, homem e mulher. Mas na prática, em Belo Horizonte hoje, o material se entende como mulher, transgênero, travesti e transexual. Ou seja, mulher em Belo Horizonte tem menos direitos que os transgêneros, o travesti e o transexual nos planos municipais de equidade de gênero. Aqui alguns exemplos de materiais, acredito que muitos de vocês já devem ter visto, materiais para 4, 5 anos de idade. Cuidado com o que as suas crianças estão vendo. Aqui, mamãe nunca me contou. Imagina uma criança de 4 anos de idade vendo ou imaginando os pais dentro do quarto. Se nós nunca tivemos isso nas nossas famílias em casa, os seus filhos estão estudando isso na escola.
a sexualidade dos pais no quarto. Aqui mostrando de gênero, aqui de casais homossexuais, o ensino do feminismo na escola. E aqui vocês devem ter visto o que aconteceu em Belo Horizonte, quando a Globo articuladamente promoveu o preconceito contra a escola cristã. Eu gostaria de chamar a sua atenção à reportagem da Globo que está promovendo o ódio aos cristãos aqui em Belo Horizonte. Está usando o discurso de luta contra o preconceito ao LGBT para perseguir a igreja. Veja aí. A Comissão de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil avalia quais medidas pode tomar contra um colégio de Belo Horizonte que postou um vídeo criticando a identidade de gênero. Para a comissão, a publicação promove um discurso de ódio. O vídeo foi postado por uma escola tradicional de Belo Horizonte, o Colégio Batista Getsemane, que fica no bairro Dona Clara. O vídeo usa crianças para falar sobre identidade de gênero. O vídeo foi publicado nas redes sociais do colégio. A escola afirma que foi uma resposta a um outro vídeo que está circulando na internet, em que crianças aparecem numa campanha que prega respeito às pessoas do grupo LGBTQIA+. Só que a publicação gerou polêmica. O presidente da Comissão de Diversidade da OAB disse que o conteúdo do vídeo vai na contramão de direitos já alcançados e extrapola o direito à liberdade religiosa. Alexandre Bahia afirma que a comissão estuda medidas contra a postagem. Me parece que isso resvala do discurso religioso para um discurso de ódio. A comissão vai se reunir e ver quais medidas podem ser tomadas, desde uma ação civil pública, por exemplo, de danos morais coletivos, até eventualmente fazer uma denúncia ao Ministério Público para eventual ação penal de racismo. Essa propagação de discursos falaciosos promove a destruição das conquistas já obtidas. Vocês viram aí, a Globo está promovendo ódio e intolerância religiosa. Só porque crianças estão dizendo que Deus as fizeram menino e menina, que Deus não erra, agora é crítica à ideologia de gênero. Desde quando? Na verdade, estão criando uma narrativa do discurso de ódio para atacarem os direitos e a liberdade de expressão, do pensamento, da liberdade de crença e religião. A OAB agora, gente, virou mais uma entidade aparelhada para promover intolerância religiosa. A escola está promovendo um discurso de ódio, está na contramão dos direitos já alcançados. Desde quando os direitos dos LGBT podem ditar o que pode pregar ou não? Extrapola os direitos da liberdade religiosa. Desde quando falar a verdade é preconceituoso? Estuda medidas contra a postagem da escola. Que processa quem quiser, processar e denuncia quem quiser denunciar o Ministério Público. Chegou o momento de defendermos a nossa liberdade de pensamento, de expressão e de crença. Olha, nós precisamos colocar limites a essa militância gay e que agora aparelhou até a OAB. Ação penal de racismo. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão do Supremo Tribunal diz que a repressão penal, a prática da homotransfobia, não alcança e nem restringe o limite do exercício da liberdade religiosa. Está assegurado o direito de pregar, de divulgar livremente o pensamento, de externar as suas convicções de acordo com o que contiver nos seus livros sagrados, de ensinar segundo a sua orientação doutrinária, independentemente do espaço público ou privado, da sua atuação individual ou coletiva. Depois vem agora esse presidente dessa ONG dizer que não quer confundir a fé de ninguém. E quando eles querem ensinar nas escolas que o menino não nasce menino, que a menina não nasce menina, estão fazendo o que na mente de criança? Que não quer tirar a inocência de nenhuma criança. E quando, ao invés de ensinar sobre sexualidade, querem falar sobre homossexualidade, bissexualidade, poliamor para os estudantes, o que vocês estão fazendo? Acreditam que as crianças devem ser preservadas. Então, por que não respeita o direito de que essas crianças recebam educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas convicções, as convicções dos seus pais, como está na lei?
propagação de discursos falaciosos, promove a destruição das conquistas já obtidas. Quais conquistas? Me conta aí. De reprimir as crianças de professarem a sua fé, de processarem uma escola confissional por declarar suas crenças. Olha, a escola não tem preconceito LGBT. A escola tem conceito de acordo com a Bíblia. Deus criou homem e mulher. É isso aí. A propagação de conceitos bíblicos somente são considerados preconceituosos aos comunistas que odeiam a religião. Essa militância gay não luta por direitos, mas luta pela destruição da nossa liberdade de pensamento, a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de crença. Daqui a pouco vai querer destruir a nossa liberdade de culto, fechar igreja e escolas cristãs. Aonde que está a OAB quando a Prefeitura de Belo Horizonte criou diretrizes para questionar a sexualidade de crianças a partir de 3 anos na escola pública? Onde é que está a OAB quando a Prefeitura implementa um currículo escolar na escola pública para problematizar a masculinidade e feminilidade de crianças? Onde é que está a OAB nos defensores dos direitos humanos quando, em nome da luta contra o preconceito, querem destruir a família monogâmica, fazendo bullying aos alunos dos filhos dos pais que são cristãos e conservadores? Porque o direito da população LGBT pode sobrepor o direito à liberdade de expressão de qualquer outro cidadão. O direito à liberdade de pensamento, de expressar o pensamento, pode até chegar a ofender algumas pessoas, sabia? Mas falar que Deus não erra pode até ofender uma minoria LGBT mimimi, da mesma forma que essas pessoas com disforia de gênero pode ofender os religiosos quando alegam que Deus erra ao criar mulheres presas nos corpos de homens ou vice-versa. O vídeo do Colé Batista, tido como discurso de ódio, não é nada mais do que o direito de resposta àquela propaganda ofensiva da loja de hambúrguer e que foi apoiada pela Globo. Qual que é a diferença? Essa loja de hambúrguer, a Globo, tem interesses financeiros. Já a família cristã quer apenas ser respeitada. Por isso, hoje nós começamos uma campanha em defesa da nossa liberdade constitucional de pensamento, de expressão, de crença e de religião. Hashtag Meu Deus Nunca Erra. Se você acredita em Deus e deseja lutar pela preservação da nossa liberdade e os nossos direitos e garantias individuais, ajude a compartilhar esse vídeo o máximo possível. Lembre-se, o Evangelho de Jesus Cristo é inclusivo, mas o céu que foi preparado para aqueles que creem nele é exclusivo. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Queridos, o nosso Evangelho, a nossa vida cristã, Jesus Cristo nos recebe como somos. Nenhum de nós chegou ao Senhor santo, sem pecado. Todos nós viemos ao pé da cruz, porque nós carecemos da misericórdia do Senhor. Porque o pecado fez separação entre Deus e os homens. Nós cremos que o nosso Evangelho, ele é inclusivo, ele recebe todos. Mas os céus, ele é diferente. Os céus, somente aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor das suas vidas, são lavados pelo sangue do Cordeiro e confessam que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Amém? Ele que nos trouxe toda a salvação, a Ele merece toda a honra, glória, louvor, adoração, porque é o único que é digno. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, Ele é Jesus Cristo. O que tentam trabalhar com a gente atualmente? Como não conseguiram aprovar, nem na Câmara Federal, nem no Senado Federal, o crime de homofobia e transfobia, eles entraram no Supremo Tribunal Federal, que nós estamos cansados de saber que é um Supremo militante, e o Supremo fez algo que foi para nós que somos advogados uma aberração. Ele legislou. Quem legisla são os legisladores, senadores e deputados, mas o Supremo determinou, numa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que, deixa eu até falar para vocês aqui, ó, até que o Congresso Nacional aprove lei específica, a conduta de homofobia e transfobia pode ser igualada ao crime de racismo. Essa tese foi fixada pelo Supremo Tribunal Federal. O fato é que eles não falam a segunda parte. Por que eu digo isso? O crime de racismo, gente, preste atenção nisso.
O crime de racismo é o pré-conceito que uma pessoa possa ter contra outra pela sua cor, pela sua etnia, pela sua origem, pela sua crença e agora pela sua orientação sexual. O que acontece é que nós não temos preconceito, nós temos conceito de acordo com os nossos livros sagrados. E aqui diz que essa medida, essa repressão penal não alcança a religião. A nossa liberdade constitucional, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de consciência e liberdade da crença tem que ser mantida, tem que ser levantada em defesa do nosso país. Porque no momento que nós não tivermos mais a liberdade de crença ou de opinião, prepare-se para o autoritarismo na nossa nação. Todos têm a liberdade de expressarem como assim quiserem, porque você ouve o evangelho como quiser. Se você não gosta, você sai da igreja, procura outro lugar. Mas a palavra de Deus precisa ser falada e pregada como nós fomos chamados para fazer. Aí de vez em quando, igual aconteceu no sul aqui no sul de Minas Gerais, um amigo nosso, doutor na faculdade, mestre, filósofo, escritor e pastor, foi convidado para poder falar numa escola pública estadual. Quando foi sendo apresentado, bateram palmas para ele, para tudo, né? Mestre, doutor, filósofo, artista. Mas quando falaram pastor, gritou um indivíduo lá do fundo: o país é laico. Vocês já ouviram isso? Né? Para todo lado, o país é laico. Aí eu virei para ele assim: você devia ter falado, e daí? O país é laico, é mesmo. O que é laico, gente? Usam isso para agredir até os cristãos. Laico é isento, é neutro, ele não se envolve na questão religiosa, o Estado não beneficia, ele não investe, ele não financia nenhuma religião. Da mesma forma, o Estado, por ser laico, ele não prejudica, ele não atrapalha, ele não é contrário a nenhuma religião. Estado laico é isento. Aí eu pergunto para vocês, pais, a lei diz que é direito dos pais a educação religiosa e moral dos seus filhos. Aí eu te pergunto, toda religião tem uma moralidade, sim ou não? Toda religião tem a sua moralidade. Na nossa religião cristã, o casamento é entre homem e mulher e único. Bissexualidade, homossexualidade, casamento, pluriamor, não é da nossa moralidade, ok? Quando um professor intromete na educação moral dos seus filhos, isso é ilegal. O professor deixou de ser representante, um agente público do Estado laico. Se o Estado é laico, o agente público não pode intrometer na educação religiosa e moral dos seus filhos. Se o professor obrigar os seus filhos a defender tese de alguma coisa que você não concorda, procure a diretoria, procure o professor, denuncie o professor até a Secretaria de Educação. Porque eu sei de professores que os filhos nos procuram, aonde, por exemplo, duas filhas de um pastor conhecido, o professor queria que elas fizessem uma tese para defender o feminismo, e elas falaram: nós não concordamos. E ele disse que se elas não fizessem o trabalho, principalmente em Belo Horizonte, do Ministério Público abrir investigação contra uma escola cristã, porque ela estava defendendo a crença, isso é uma aberração e nós não podemos nos calar mais. Porque isso é mordaça à nossa liberdade de expressão, à nossa liberdade de pensamento e à nossa liberdade de crença. Por isso, irmãos, nós estamos realmente andando, visitando, pregando e ensinando que é o momento da igreja se posicionar. Nós não fomos chamados para ficar mornos. Nós fomos chamados para defender o que acreditamos, lutar pelas nossas famílias e morrer pela nossa fé. Amém? Eu queria parar por aqui, mas antes eu queria orar com vocês. E para isso queria convidar vocês a ficarem de pé. Coloque as suas mãos sobre o seu coração.
Feche os seus olhos por um instante. Queria que ninguém incomodasse a pessoa que está ao seu lado. Nós sabemos que o assunto é um assunto hoje que não é fácil, mas essa é a verdade que nós estamos vivendo nos dias de hoje, porque o marxismo apenas mudou o nome. Hoje o marxismo, o socialismo é chamado de politicamente correto, é chamado de justiça social. E muitos dentro das nossas igrejas têm cedido a isso, achando que o que nós estamos fazendo muitas vezes é o correto. Paulo perseguiu a igreja e os cristãos não porque estava enganado, porque ele achava que estava correto. E no momento que ele teve o encontro com Jesus, ele reconheceu o que ele estava fazendo. Nós não estamos aqui tentando trazer pessoas contra ou a favor a uma política pública. Nós estamos aqui como igreja para nos levantarmos para defender aquilo que nós cremos. Por isso, feche os seus olhos e com o coração puro, aberto, ore com o Senhor assim: Senhor Jesus, nessa noite, nós te agradecemos pela tua palavra, que nós cremos, Senhor, que ao sair da tua boca, não retorna vazia. Pelo contrário, ela produz frutos e ela faz aquilo que lhe apraz. Senhor Jesus, eu que um dia andei nos teus caminhos, mas por causa de filosofias, conhecimentos, entendimentos, a cultura deste mundo, eu me desviei, mas nessa noite eu confesso que eu aceito a sua palavra acima de todo conhecimento deste século, e eu renuncio à sabedoria deste mundo e me rendo somente à palavra do Senhor, ao Espírito da verdade e ao sangue do Cordeiro. Eu te peço perdão e te peço, Senhor, guarda a minha casa, a minha vida, os meus familiares, de todo o ensino, toda doutrinação político-partidária e ideológica na vida dos meus filhos e das nossas famílias, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos dar mais um aplauso ao Senhor Jesus, irmãos. Queridos, eu peço a vocês, estejam firmes em oração. Eu vejo e eu profetizo o maior avivamento que nós estamos vivendo na história da igreja. E a palavra diz que Ele colocou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para cumprir o propósito de edificar a igreja, de salgar a terra, de ser luz nas trevas. Ou a igreja se levanta para ser sal no meio desse mundo, ou o sal insípido só serve para ser pisado. Por isso eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a nossa nação, a autoridade do nome de Jesus Cristo. Que a luz possa ser representada em suas casas, que a glória do Senhor e do conhecimento dEle, que pode encher todo o mar, venha de uma forma sobrenatural sobre as suas famílias e sobre as suas casas, e que vocês possam cumprir, e que a próxima geração possa cumprir o propósito de Deus e alcançar a terra, em nome de Jesus. Vamos dar mais um aplauso ao Senhor, pastor. Queridos, é muito esclarecedor, né? Com bastante orientação, para trazer um despertamento para a nossa vida, por esse momento que nós estamos vivendo. E eu tenho orado muito a Deus pelas famílias, e
você pai, mãe, você jovem que sonha em constituir uma família, você está vendo, né, o desafio que está para frente agora. E nós somos adultos, essas coisas não nos atingem mais. Mas se nós não lutarmos agora, os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Então, pai, a educação do seu filho Deus confiou a você mãe. Nossos filhos não foram feitos para ser colocados na mão do Estado. Esse monte de gente votando lá é uma mula sem cabeça. O Estado é uma mula sem cabeça, que aponta para qualquer lado em questão moral, ética. Então você precisa acordar, despertar, sabe? Valorize sua família, ame sua família, sua casa, seu casamento. Olha a necessidade de um casamento sólido para proteção da primeira geração, da segunda e da terceira geração. O mundo está sofrendo porque as famílias estão desestruturadas. Mas nós temos a orientação da palavra de Deus. Fique atento ao que está para acontecer no Brasil em setembro. Nós não podemos ficar dentro de casa de braço cruzado. Está sendo convocado o Brasil inteiro, em todas as cidades, para no dia 7 o povo brasileiro mostrar sua cara, o povo evangélico, e lutar por aquilo que acredita. Nós nunca tivemos um presidente que se expôs a favor de uma causa pela família, pela pátria e por Deus. E nós precisamos, pelo menos também, estar presentes. E eu creio que é um tempo de mudança. Setembro, festa de trombetas, expiação, tabernáculo. Deus se manifesta, trazendo juízo, notícia, mudanças, começando e definindo o ciclo sobre a terra. Então, assim, a expectativa que eu tenho no meu coração é muito boa. O Brasil vai mudar em nome de Jesus. Essa nação vai ter esse maior avivamento que o pastor falou aqui. E nós fazemos parte disso. Deus vai levantar essa igreja no poder do Espírito Santo em todo o Brasil. A igreja evangélica, a igreja que crê no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu faço parte disso, você faz. O nosso abraço à Igreja Batista da Lagoinha, à Igreja de Belo Horizonte. E saiba que nós estamos juntos aqui, pastor. Estamos unidos dentro do mesmo propósito, da mesma fé. Amém? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho.